Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje, dele, que diz o seguinte: Olá André, tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Espero que com você também. Meu nome é tal. Comecei a namorar uma moça que chama tal. Era lá do meu emprego. Nós trabalhamos em uma escola. Ficamos juntos por 2 anos. Brigamos, mas sempre voltamos. Mas ela que terminava comigo. Eu jamais pensei em terminar. Sempre tento conseguir arrumar as coisas. Qualquer que seja o problema, tento resolver com uma conversa bem clara. Eu sempre acredito que uma conversa com muita clareza sempre é muito bem-vinda. Mas ela ficava falando que eu sou ciumento, mas não sou tão ciumento. Claro, toda pessoa tem um ciúme. Ela não acreditava em mim. Sempre que eu falava com ela, ela ficava na dívida. Na dúvida deve ser, né? Ela ficava na dúvida, deve ser dúvida, não dívida, né? Porque se toda vez que você falava com ela fosse ficar endividada, já pensou? Ai, toda vez que eu tenho uma conversa, hein, Clô? Toda vez que eu converso com você, você fica endividada. Já imaginou? Então vamos lá, vamos voltar. Sempre que eu falava com ela, ela ficava na dúvida. Então, com muito custo, provava para ela tudo direitinho. Ela também tem uma irmã que não deixa a gente ficar sozinho. Fica falando que eu só quero aproveitar dela, fica me difamando. Eu moro na cidade e ela na roça. Então a irmã dela falava assim para ela: o que ele está fazendo agora? Você está aqui na roça, ele lá na cidade. Será mesmo que ele está quietinho na casa dele? Aff, né? Ai, a frustrada lá, solteirona, frustrada. Meu querido, isso aí é tão antigo. Isso aí é antiquíssimo. No 3º ano do ensino médio, no caderno do aluno, a gente trabalha esse mito, o mito de Eros e Psique, em que as irmãs foram visitar Psique, porque Psique se casou com Eros achando que ele fosse, na verdade, um monstro, porque ela era impossibilitada de ver o rosto dele. Então, e o oráculo tinha dito que ela ia se casar com um monstro. E aí as irmãs vão visitá-la. Ela convence, conversando com o seu marido, que ela achava que era um monstro, porque ela nunca poderia ver, ela não via o rosto dele, ela achava que era um monstro. Ela convence, o marido não queria que ela recebesse as irmãs, mas ela estava com saudade, né? Então o marido permite, Eros permite que ela receba a visita das irmãs. As irmãs, chegando lá, veem que ela mora num palácio, que tem uma vida boa. Então as irmãs começam, porque ele é um monstro, porque tomadas de inveja. Você vê que isso aí é antiquíssimo. A mitologia grega já retratava o que você está retratando aqui. A mitologia grega. Gente, às vezes a gente acha que tudo é novo na história da humanidade. Olha, mudam-se os personagens, mas muitas vezes a história se repete. Sob nova roupagem, é claro, mas a história se repete em muitas vezes. E aí, enfim, para finalizar o mito aí, não é o que está em questão aqui, mas vamos já puxar até para o lado da filosofia. Aí o que acontece? As irmãs convencem. Então, psique, é daí que vem psicologia, né? Psique significa alma. E era a explicação mitológica também da junção de Eros é amor, é o deus do amor.
Então, era a junção do amor com a alma. Olha, né? Toda a linguagem simbólica que a mitologia utilizava para explicar realidades. Eles usavam, então, toda essa linguagem figurada e mitológica. E aí, quer dizer, as irmãs convencem Psique a deixar um punhal debaixo do travesseiro, pegar a lamparina durante a noite, clarear, para ver de fato o monstro que estava dormindo ao lado dela. E assim que ela visse, cravasse o punhal no coração do monstro. E aí o que acontece? Aí ela segue a recomendação das irmãs invejosas. Né? Banda invejosa, sem vergonha, mal amada. Ela segue a recomendação das irmãs e ela então à noite pega a lamparina. E a hora que ela vai clarear o rosto para ver se de fato estava dormindo com um monstro que era o seu marido, ela percebe que o deus mais lindo de toda a Grécia estava ao seu lado. Ela se assusta e uma gota do óleo da lamparina cai no ombro de Eros. E Eros então desperta e fica assustado ao ver que a sua esposa estava prestes a matá-lo. E aí então ele fala uma frase que é uma frase celebrada e falada até hoje, principalmente em rede social, quando estão passando por essas situações, o povo fica dando indireta. Já foi a frase que Eros falou para Psique lá na mitologia. Onde não há confiança, não há amor. Olha, gente, você vê que coisa. Se você tinha conhecimento disso, hein? Você que está me assistindo, que era uma frase dita por Eros lá na mitologia grega. Onde não há amor, não há confiança. Enfim, não vou aqui dar uma aula de filosofia em cima da mitologia, então vou finalizar por aqui. Mas só para dizer que tudo isso aqui é muito antigo, né? Essa questão aqui, tem gente que tem muita... Infelizmente, a felicidade alheia não deveria, de forma alguma. E se a felicidade de uma outra pessoa, principalmente de familiares, que a gente tem que sempre estar querendo bem, não sei o quê, a partir do momento que a gente percebe, a gente tem que fazer essa análise. Se a gente percebe que a felicidade do outro está me incomodando, tem alguma coisa errada. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente tem que fazer essa análise. Se a gente perceber que a felicidade da outra pessoa está nos incomodando, ai, 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 ai. Ó, você talvez seja uma pessoa que critique muito as pessoas invejosas. Porque a pessoa invejosa, Deus me livre, não sei o quê. A felicidade de outra pessoa te incomoda? Então você também é invejoso. Então você também é invejosa. Ó, a gente tem que... Eita, a felicidade do outro me incomoda? Invejômetro tá bipando horrores aqui. Então, voltando à questão aqui. Já tá terminando até. Tipo, a irmã dela ficava enchendo a cabeça. Ai, meu querido. Essas trocas de letra que você tá fazendo aqui no seu e-mail. Ó, enquanto dívida por dúvida, tudo bem. Agora, cabeça por cabaça... Aí já é complicado, né? A irmã dela ficava enchendo a cabaça dela. Tá, vamos corrigir. Vamos ligar o corretor automático aqui. A irmã dela ficava enchendo a cabeça dela de bobagem, entende? Então um dia a minha ex mandou uma mensagem via celular escrito assim: não precisa me buscar, já cheguei em casa.
Só que ela me mandou esta mensagem com um número que não era dela, sem identificação, sem nada. Então, como nós havíamos combinado que eu iria buscá-la todos os dias à noite, porque era perigoso, era ela ir embora sozinha da universidade, então, o que eu fiz? Fui até a casa dela para saber se foi ela mesma que havia chegado, porque mensagem com número estranho às vezes pode vir enganado. Não, tudo bem. Porém, né? Se você tinha combinado com ela e você recebe uma mensagem que está falando exatamente sobre aquilo que você tinha combinado com ela, é meio evidente que era ela, né? No outro dia já ficou brava, não quis falar comigo lá na escola. Eu não sabia o que tinha acontecido. Fui perguntando, aconteceu alguma coisa? E ela calada. Depois que insisti muito, ela falou que eu cheguei na casa dela bravo, sendo que não era verdade. Só perguntei se aquela mensagem foi ela que havia mandado. E ela disse que sim. Então perguntei de quem que era o número, só isso. Meu querido, ó, eu sinto muito, eu não gosto de fazer isso, tá? Mas eu não acredito que foi só isso, tá? Sinto muito. É difícil eu fazer isso aqui, confrontar o que a pessoa disse. Às vezes eu me calo, às vezes nem comento. Mas olha, aqui é que está gritante, então eu não consigo ficar quieto. Mas para mim, tá? Você me desculpa se eu estou te pré-julgando, ok? Então já peço perdão de antemão. Mas para mim não foi só isso não. Para mim, o seu relato aqui de que, né, imagina, eu estava preocupado. Não, você estava tomado de ciúme. Quem que é então? Você sabia que era ela que tinha mandado mensagem, mas mandou celular de quem? É por isso que eu vou até lá. Aí eu maqueio tudo isso com estou preocupado. Será que de fato ela chegou? Não, eu uso isso como desculpa para ir, para não pagar de ciumento. Mas o que me motivou a ir lá foi o ciúme. O que me motivou a ir lá, e se eu fui lá motivado pelo ciúme e não pela preocupação, pelo contrário, eu estou usando a capa da preocupação, mas por debaixo está um ciúme em ebulição. Então o que acontece? Eu transpareço que eu estou o quê? Bravo. Ah não, eu estou preocupado, não sei o quê. Ah, mas de quem que é o número? Foi só isso. Ó, enquanto você gosta de ter conversa clara com ela. Só que você precisa ter clareza também de você para com você. Aí é que tá. Gente, é muito fácil a gente ter clareza quando na verdade a gente percebe que a outra pessoa errou e a gente quer ter uma conversa clara com a pessoa. Só que às vezes a gente não quer ter clareza com a gente mesmo, né? Às vezes a gente não quer assumir. E aí fica difícil. É por isso que a gente espanta a outra pessoa, porque a outra pessoa fica de saco cheio. Da gente sempre fingir que nunca sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Por que você tá assim? Ah, eu tô assim porque você, né? A outra pessoa parece que às vezes tá de saco cheio. Porra! Chega! Chega, eu tô de saco cheio de você fazer as coisas e depois vir com essa carinha como se não tivesse feito nada. Então às vezes a gente precisa ter clareza. Entendeu? Clareza e humildade para reconhecer a nossa própria atitude. Ao invés de a gente ficar maquiando. Eu sempre ajudei ela em tudo. Então, aí, né, aí já começa até o processo da vitimização. Sempre ajudei ela em tudo. Era só ela falar que eu estava ali pronto para ajudar, qualquer que seja o problema. Agora já faz 10 meses que estamos separados, mas todos os dias eu encontro com ela lá na escola e desde que a gente terminou, ela parou de falar comigo. Mas às vezes preciso entregar alguma coisa para ela da escola, mesmo porque eu sou o professor e ela é secretária. Aí eu entrego na mão dela direitinho, mas quando é para ela vir até mim, ela pede para alguém me entregar, ou simplesmente não entrega. Acho que está faltando o profissionalismo da parte dela, só que recentemente lá na nossa escola teve ensaio de quadrilha, então ela perguntava à minha amiga professora com quem eu iria dançar. Entendi, então ela não dá o braço a torcer de jeito nenhum. O que devo fazer? Fico esperando ela ou parto para outra e esqueço ela de vez? Meu querido, então você vai ficar nessa? Ué,
Se ela não quer nem conversar com você, agora aí que tá, você tem que se perguntar, por que que ela não quer conversar comigo? Será que é porque ela não acredita que eu não assumo o que eu faço? Porque tem gente que fica irritada e chega num ponto e fala, não, então chega, né? Deu, pra mim deu. A pessoa não assume os erros, não quero uma pessoa que não assume erro do meu lado, não. Que fica aí pagando de santinho, quando na verdade tava com outra, né? Tinha outro motivado por... Não estou dizendo que você não ajudava, que você não faz de tudo por ela. Não é porque a gente faz de tudo pela pessoa, a gente ajuda. Só que aí muitas vezes a gente também, motivado pelo, né? Pela raiva. Mas de quem que é esse número, essa coisa? E depois a gente quer colocar panos quentes e não reconhecer de fato o que a gente fez. A gente quer mostrar que na verdade eu fui lá porque eu estava preocupado. Não invalida toda a ajuda e preocupação que você tem com ela. Mas também, assim como você quer ser reconhecido por toda a ajuda que você tem, reconheça também os seus momentos de fraqueza. Reconheça também os seus momentos de limitação. Assim como você quer ser reconhecido pelo tanto que você ajudou, que você estava ali do lado sempre, não sei o quê, reconheça também seus momentos de fraqueza, seus momentos de impulsividade, seus momentos de ciúmes, seus momentos de pré-julgamento, que às vezes acontecem dentro de um relacionamento, mas a gente tem que ter também esse auto-reconhecimento, senão fica muito complicado. Fica, de fato, complicado a relação. Não é? E aí, então, a gente pode ter uma conversa adulta, madura e honesta com a outra pessoa. E aí, se a gente está na dúvida se a outra pessoa quer ou não, a partir do momento que a gente tem esse posicionamento maduro, honesto e sincero, e claro, já que falamos de clareza, aí quem decide, a partir daí, a gente vê se tem condições da gente permanecer ou não, a partir do que a pessoa nos diz. Não, não quero mais, pelo amor de Deus, não quero nem conversar com você, você não percebeu? Então tá, então agora eu sigo minha vida, acabou. Não é? Eu encerro isso aí e sigo minha vida. Muito obrigado pela sua participação. Conheçam o meu site, www.andremassolini.com.br. É uma outra pegada, é diferente do que é aqui no YouTube. Participe lá, será uma honra tê-lo lá, você como assinante do site. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, viu? Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado, meu povo! Um forte abraço!